Olá, eu sou o jornalista Dylan de la Páscoa da Safras News. Estou aqui com os analistas de safras e mercado para mais uma edição do Pré-USDA, o programa onde os analistas de safras apresentam as expectativas em relação ao relatório mensal do Departamento de Agricultura norte-americano. Estou aqui com o Luiz Fernando. Tudo bom, Luiz? Olá, Dylan, Paulo, Elcio. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí. Eu acho que é um relatório que pode trazer algumas movimentações aí para o mercado da soja. Vou falar um pouquinho sobre isso. Paulo, tudo bem contigo? Olá, Dylan, olá a todos. Bem, um relatório que mexe basicamente com produtividade, né? Esse é um Uhum. levantamento que reflete uma produtividade e é um relatório que a atenção fica em cima desse dado. Elcio, tudo bem? Olá, Dylan. Olá a todos. Para o trigo também, eu acho que é um relatório que pode começar a consolidar as produções do Hemisfério Norte e por lá deve ter alguma novidade, sim. Bom, vamos começar apresentando na tela, como vocês podem ver, os números do mercado, as projeções do mercado e o comparativo de julho para as previsões para a soja nesse relatório que será divulgado na segunda-feira, dia 12, às 13 horas. Em relação à produção dos Estados Unidos, o mercado aposta em um número de 121 milhões, um pouco mais de 600 mil toneladas, aumentando em relação a julho. Estoques para 2024 e 2025 também subindo na comparação com o mês de julho. Nos estoques para 2023 e 2024, uma pequena elevação também é projetada. Em relação aos estoques globais, no entanto, o Departamento de Agricultura norte-americano deve, segundo a avaliação do mercado, indicar uma redução tanto para a safra 2024 e 2025, como para a safra 2023 e 2024. Luiz Fernando, o que a gente pode projetar? Essas previsões do mercado, elas devem realmente ser consolidadas no relatório de segunda-feira? E o que determina esse comportamento? Bom, Dylan, o principal dado, né, como o Paulo colocou, é dado de produtividade, que obviamente pode mexer com produção e estoques, né? Por quê? Porque a gente está num momento de consolidação na safra americana, né? A gente está se aproximando da colheita e o fato é que as condições da safra americana estão excelentes, estão muito boas. Há muito tempo a gente não via um desenvolvimento tão satisfatório das lavouras americanas, enfim, né, da produção americana como um todo. E isso está encaminhando os Estados Unidos para colher uma safra cheia, né? O USDA, que já trabalhava com uma produtividade alta de 52 bushels por acre, tende a aumentar um pouquinho mais, porque realmente as condições estão muito boas, né? Inclusive, nessa última semana a gente teve melhora nas condições das lavouras americanas. O clima para o resto de agosto, que em algum momento, né, chegou a ficar um pouquinho ruim, voltou a ficar bom, né? Então a tendência é de confirmação. Não tem por que o uso da cortar a produtividade agora, diante dessas condições que a gente está vendo agora. Então o mercado, né, como tu falou, como a gente está vendo no quadro, o mercado aposta em elevação da produção, né? Com a produtividade maior, se o USDA manter a área, ou até mesmo o USDA pode até subir um pouquinho a área, né? Porque existem algumas dúvidas com relação a se o USDA pode mexer na área agora ou não, né? Seria um pouco não usual, mas é uma possibilidade que foi aberta pelo próprio USDA recentemente, em revisar algumas áreas. Se o USDA, inclusive, aumentar a área, a gente tem possibilidade de ter um aumento aí até maior da produção, tá? Mas eu acho que faz sentido trabalhar com uma produtividade de 52,3, talvez 52,2, mantendo a mesma área, aumentaria em 1 milhão de toneladas a produção americana, o que naturalmente tende a elevar estoque. Então, os dados, né, principais são os dados de safra americana. A gente vê uma movimentação provável pequena no estoque mundial, mas não importa muito. O que importa, de fato, agora é estoque americano, é a produção americana, e diante disso a gente tem tudo para ver um relatório baixista, né, com elevação de produtividade, de produção de estoque americano. Então, vamos ficar de olho aí, porque, né, a gente sabe que o USA tem surpreendido às vezes, né? Mas eu acho que nesse relatório ele tende a confirmar esse viés negativo para Chicago, né, via elevação de produção, produtividade e estoque americano. Dados da América do Sul, que normalmente tem alguma tensão no mercado, nesse não deve ter grande impacto Hum, sobre as cotações. Não, não, até porque com relação à safra nova não tem porque usa mexer, né? Vai manter aí um 69 para o Brasil e 50, 52 para a Argentina, se não me engano.
E com relação à safra atual, não vejo também muito espaço para o USDA mexer. Até se mexer, pode ser que reduza um pouquinho a safra brasileira, mas não, eu não apostaria nisso. Então, o foco mesmo é a safra americana, temporada 24-25. Tá certo, Luiz, obrigado. Agora vamos passar ao mercado do milho. Você vê aí na tela as projeções do mercado para o relatório do milho, o relatório para a produção dos Estados Unidos 2024-2025, apostando numa leve elevação em relação aos números de julho. Estoques, tanto para a temporada 2024, os estoques para a temporada 2024-2025, um pouco abaixo do indicado em julho, e para a safra 2023-2024, estoques levemente superiores ao registrado no relatório anterior. Estoques globais na temporada 2024-2025 também a expectativa do mercado é de um corte, e os estoques globais para 2023-2024 uma elevação de 600 mil toneladas na previsão. Paulo, o que a gente pode esperar desse relatório de agosto? Alguma surpresa ou o que o mercado está projetando está no caminho certo? Bem, esse é aquele relatório, né, que o USDA manda o time para o campo, faz um levantamento de campo da produtividade, deixa de ser aquele pura estimativa de escritório do analista, né? Então, é uma medição real de campo. Então, o que o mercado está esperando até é uma produtividade acima do recorde já projetado pelo analista do USDA, que era 181 bushels por acre. Agora está aí o mercado esperando, né, um certo consenso acima de 182, porque as lavouras estão muito melhores do que o ano passado, né? O ano passado nós tivemos uma seca em Illinois, em parte de Iowa, Missouri, pegou um núcleo importante da produção. A produtividade ficou abaixo do esperado, apesar de ter sido recorde, né? Então, se o ano passado, que teve uma estiagem forte, a produtividade foi recorde, o que nós vamos esperar deste ano com um clima que foi praticamente perfeito? Tivemos uma semana de um super calor, mas isso passou, a polinização passou bem, o pendoamento está passando bem, estamos já no enchimento de grão, em setembro começa a colheita e vem milho aí, né? Então, aquela posição de estoque deve se manter como o melhor estoque desde 2019, e com o Chicago podendo ainda testar o preço mínimo americano, que é $3,70 por bushel, né? O único detalhe desse relatório, que não está muito bem entendido ainda, é que o USDA comunicou que vai fazer também uma revisão de área, ou área plantada ou área a colher, né? E aí fica o dado sensível. Essas revisões depois do dia 30, elas são pequenas, né? Mas é um volume pequeno que pode mexer um pouquinho no tamanho da produção. Então, é um relatório para ser neutro a baixista. Infelizmente, a gente tem que citar isso de forma bem realista e não vejo espaço para qualquer movimento de alta. É claro, tem ajustes de demanda a serem feitos, né? Mas acredito que isso não vai alterar o princípio básico do preço do milho. Assim como na soja, foco total nos dados dos Estados Unidos, Paulo, nesse Sim, relatório. América do Sul praticamente fechada, né? A 24. A 25 aí nosso pessoal da Argentina lançou essa semana a primeira intenção de plantio da Argentina, com 13% de redução diária, mas não acredito que o USDA vá mexer nisso neste relatório, talvez um pouco mais à frente. Certo, obrigado, Paulo. Passando do milho para o trigo, eu vou conversar agora com o Elcio, o Elcio Bento, sobre a estimativa do mercado e o que esperar desse relatório também para o cereal. Bom, você vê na tela que o mercado aposta numa produção nos Estados Unidos em 2024, 2025, um pouco maior do que a apresentada em julho. Estoques também crescendo na temporada 2024-2025, na comparação com julho. Estoques de 2023-2024 inalterados. No mundo, estoques globais crescendo um pouco, 200 mil toneladas na previsão, e os estoques globais da temporada 2023-2024 também inalterados. Elcio, o que a gente pode esperar desse relatório?
Então, Dila, eu acho que dentro dos Estados Unidos, assim como é para soja e para milho, as condições climáticas são muito boas. Temos uma safra de inverno já se encaminhando para o final com produtividades boas, com rendimentos bons. Condições das lavouras foram muito boas, a colheita correu dentro da normalidade. E uma safra de primavera que também tem tido condições muito boas e vai se encaminhando também já para uma consolidação, provavelmente de qualidade e até qualidade de grãos muito boas. Então, dentro dos Estados Unidos, essa elevação de 300 mil toneladas que se espera para a produção, ela é bem factível, talvez até mais que isso, se a gente tiver alguma também movimentação da área, então, se está sendo confirmada, enfim, do trigo de primavera, principalmente. O que fica um pouco controverso, um pouco difícil de entender, ou melhor, que abre espaço para discussão, é que os estoques se levariam muito mais do que essa produção. E aí a gente teria que ter alguma coisa do lado da demanda. Ela pode ser possivelmente pelo menor consumo para ração, já que o milho também está com preço muito competitivo, ou então do lado da exportação, que parece pouco provável, já que o trigo norte-americano está com um preço muito competitivo no mercado internacional, até abaixo, no caso do trigo de Chicago, abaixo do trigo russo. Então, talvez seria muito mais até pela demanda interna e, nesse caso, principalmente, o que abre margem para mudança ou para movimentação seria o trigo para ração. No mercado global como um todo, eu acho que o foco fica dentro da União Europeia. Vários países da região estão com condições bastante complicadas. A Alemanha, que é o segundo maior produtor, lavouras podendo ter perdas. Na França, as condições de lavouras do trigo soft, um trigo mais soft, que seria o trigo comercializado em Chicago também, piores condições aí, 40 anos, segundo os levantamentos da região. Então, lá a gente pode ter alguma redução. Então, quando o USDA trabalha com um aumento de 100 mil toneladas dentro do quadro global, aumentando 1 milhão dentro dos Estados Unidos, esse aumento deveria vir muito do quadro norte-americano, mas se for fazer, ou melhor, o mercado trabalhando esses números, né, a gente poderia ter, eu acho que a gente pode ter alguma surpresa no âmbito global. A própria Argentina, que iniciou com uma condição de safra muito boa, tem uma deterioração muito grande das condições das lavouras, porque a seca chegou por lá. Então, tem muita coisa que pode ser mudada. Vamos ver se o USDA vai trazer essas mudanças para este relatório. Certo, Elcio, obrigado também por esse panorama. O relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos será divulgado na segunda-feira, às 13 horas. A gente retorna, eu, o Elcio, o Luiz e o Paulo, na segunda, após a divulgação dos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para ver se o mercado confirmou mesmo esse panorama de neutro a baixista para o relatório de agosto do Departamento de Agricultura norte-americano. Aproveito. Convido a todos para visitar o nosso site, safras.com.br, e as nossas redes sociais, para que você tenha mais informações sobre o comportamento do mercado e também acesse, peça uma demonstração da nossa plataforma Safra, onde você tem não só os dados, os vídeos sobre o comportamento do mercado, mas análises, notícias, tudo que possa ajudar você a fazer o melhor negócio. Conto com você na segunda-feira. Um abraço para vocês, Elcio, Luiz Fernando e Paulo, e a gente volta a conversar na segunda-feira.